Olá! Nesta unidade temática vamos estudar Direito e Justiça e o conceito desta. Quais são as tendências da justiça? Acompanhe essa unidade de estudo para tirar suas dúvidas sobre o tema com o professor Márcio Morena. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Filosofia do Direito. Na aula de hoje nós vamos tratar também de um tema que é uma grande aposta no exame da ordem, que é a relação intrínseca entre direito e justiça. Inclusive, quando a gente entra na faculdade, nós pensamos que justiça e direito significam exatamente a mesma coisa. Bom, deveria significar, mas na aula de hoje nós vamos ver que a coisa não funciona dessa maneira e é por isso que são universos explorados, ou melhor dizendo, tão explorados, aos quais nós não chegamos a nenhuma concepção efetiva. Como assim, professor? O que é justiça? Nós vamos começar essa aula e nós vamos terminar essa aula sem essa resposta. Mas vamos analisar algumas concepções interessantes e vamos verificar aqui, junto aos nossos slides, o que significa justiça, recorrendo, como de costume, à etimologia. Márcio Morena é doutorando em Direito Internacional com Master em Estudos Internacionais pela Universidade de Barcelona, mestre em Filosofia Política pela Universidade de São Paulo, bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e em Filosofia pela Universidade de São Paulo, e professor universitário de cursos preparatórios. Justiça vem do latim, iustitia, que significa direito, equidade, administração da lei, também deriva de justus, ou iustus, que seria o correto, o justo, e também deriva de ius, que significa direito, correto, lei. Então, de toda essa análise etimológica, nós extraímos já algumas características interessantes do que significa a justiça. Direito, equidade, quer dizer, o que é correto, sinônimo de norma, de lei. Aqui é interessante nós notarmos que a justiça também se modifica no espaço e no tempo. Poxa, professor, mas até agora tudo se modifica no espaço e no tempo. Na aula de moral, o senhor disse que a moral também se modifica, a ética se modifica. Claro, porque todas essas ciências, todas essas análises, elas acompanham o quê? O desenvolvimento humano. E a justiça é a mesma coisa. O conceito de justiça, ele vai variando de acordo com a evolução do homem. E nós vamos analisar daqui a pouquinho que o que é justo para mim pode não ser justo para você. O que é justo para o ordenamento jurídico brasileiro não é justo para o ordenamento jurídico do Kuwait, do Iraque, da África do Sul. Então, há sim essa modificação do próprio conceito de justiça, que é um eterno desafio aos operadores do direito. Por isso a sua importância. Trago a definição do professor Risato Nunes, para a gente começar a nossa reflexão. E ele diz o seguinte, olha, a justiça ela pode ser descrita como uma qualidade subjetiva do indivíduo, uma virtude, mas virtude especial, traduzida na fórmula, vontade de dar a cada um o que é seu. Concepção básica, clássica, aristotélica, né, de justiça. Então, uma qualidade subjetiva do indivíduo, ou seja, cada um tem dentro de si, é intrínseco, o ser justo ou não ser justo. Uma virtude, então pode ser uma virtude, uma pessoa é justa, portanto, virtuosa, mas virtude especial traduzida nessa fórmula. Eu tenho vontade de dar àquela pessoa o que lhe pertence, o que ela tem de direito. Vamos seguir adiante. Mais um conceito clássico, professor Miguel Reale, eu sempre aposto muito nos conceitos do professor Miguel Reale. Ele diz que a justiça é uma intenção radical vinculada às raízes do ser do homem. O único ente que de maneira originária é enquanto deve ser. Nossa, professor, para tudo, deixa eu abrir um vinho, vamos refletir melhor. Veja lá. A justiça é uma intenção radical vinculada às raízes do ser do homem. Ou seja, só o homem tem essa concepção de justiça, justamente porque ela advém da sua racionalidade. É o único ente que, de maneira originária, desde sempre, é enquanto deve ser. Ou seja, eu tenho uma postura, eu sou, mas eu quero ser.
Ou seja, eu tenho uma norma, é o dever ser, é o melhor. Eu me comporto de uma maneira, mas, de certa forma, o direito serve para quê? Para pautar a conduta do homem para o atingimento do bem comum. Lembre-se da ética. O que é a ética? Esse conjunto de boas regras para eu seguir, para tornar a convivência humana melhor, mais harmoniosa. Ela é, pois, tentativa renovada e incessante de harmonia entre as experiências axiológicas, necessariamente plurais, distintas e complementares. Vamos voltar aqui. É uma tentativa renovada, porque sempre está se renovando a própria concepção de justiça, de se atingir o justo, incessante. O homem sempre, desde que se entende por homem, né, e analisa aí a questão da justiça, ele vem refletindo sobre ela. Entre as experiências axiológicas, lembre-se, axiologia se refere a valor, a moralidade, portanto, experiências morais, axiológicas, necessariamente plurais, porque ao longo da evolução do homem, são várias as concepções de moralidade que vão evoluindo ou involuindo, isso vai depender do ponto de vista, mas vão se transformando. Distintas e complementares, sendo ao mesmo tempo a harmonia assim atingida. No fim das contas, o que vai se buscar, e eu acho que vocês já perceberam, é sempre essa harmonia, evitar os conflitos sociais, promocionar o bem comum, né? Uma relação ali de tranquilidade social. Então, existem 3 tendências que eu separei aqui para vocês em relação à justiça. A primeira delas é conceber a justiça como uma qualidade subjetiva, ou seja, algo intrínseco ao ser humano, a vontade de dar a cada um o que é seu. Eu tenho vontade de ser justo. Uma segunda concepção seria a justiça como ordem objetiva. Seria a realização de uma ordem social justa, resultante de exigências transpessoais imanentes ao processo de convivência coletiva. Então, é uma postura que se tem em relação ao outro, na relação intersubjetiva, de exigências transpessoais que transcendem a minha pessoa, portanto, imanentes ao processo de convivência social. É necessário que se adote a justiça para se conseguir um mínimo de convivência social. E uma terceira concepção seria a de justiça como qualidade também subjetiva, mas ao mesmo tempo objetiva. Ou seja, eu quero ser justo e eu aplico essa justiça de forma exterior, transpessoal. Essa seria a confluência da justiça objetiva com a justiça subjetiva. E a grande questão, como eu costumo brincar, a pergunta do programa é a seguinte: é possível uma justiça universal? Olha que pergunta complicada. Professor, tem resposta? O senhor já disse que não tem nem conceito de justiça. Isso aqui é para nós refletirmos. Como nós vamos buscar uma justiça universal? Aí nós podemos partir para 2 campos, né? O primeiro é já dizer de cara que não. Não, porque a justiça ela se refere efetivamente à moralidade, à ética, a concepções normativas, concepções jurídicas totalmente distintas em cada país, em cada ordenamento jurídico. Existe a questão da soberania também, extremamente importante aí. Como que eu posso buscar uma justiça universal se há países que priorizam a pena de morte? Então vejam como a coisa é complicada, se há países que maltratam as mulheres, que não permitem o divórcio, então que há uma diferenciação de castas sociais, como buscar a justiça comum, como extrair um substrato comum. Por outro lado, seria possível se nós analisarmos a questão a partir dos direitos humanos. Então eu extraio, eu costumo utilizar essa brincadeira com os meus alunos, é como se eu pegasse vários ordenamentos jurídicos, né, imagine várias frutas, colocasse tudo isso dentro de uma centrífuga. Aquele suco, aquele sumo que sai, seria o substrato comum,
o que há de comum entre todos os ordenamentos jurídicos, que é justamente os direitos fundamentais. Mas nós sabemos que muitos desses direitos fundamentais não são reconhecidos, né? Não são absorvidos constitucionalmente e às vezes o são, mas não são aplicados. Então não há uma resposta para isso, né? Seria mais uma reflexão. O mais próximo que nós chegaríamos de uma justiça universal seria realmente no âmbito dos direitos humanos, do direito internacional dos direitos humanos, que sempre vai esbarrar na questão da soberania, da incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos, etc, etc. Portanto, um tema bastante complexo. Bem, feitas essas considerações, né, nós chegamos aí à conclusão primeira de que não há um conceito uniforme de justiça, ela varia, né, o conceito em si vai variando. Vamos analisar aqui essa questão que foi cobrada no concurso de defensor público lá do Paraná. Diz o seguinte, eu adaptei. A concepção de justiça que se consubstancia nos objetivos que a Ordem dos Advogados do Brasil busca alcançar é, alternativa A justiça enquanto tranquilidade. A B, a justiça enquanto cumprimento da lei. Será que isso é justiça? Justiça que manda dar aos iguais coisas iguais, aos desiguais coisas desiguais. A justiça como realização da liberdade. E a alternativa é a justiça enquanto vida feliz do homem, que só é atingida na paz individual ou social. Vamos à resposta. A resposta é a alternativa C. Vamos retornar aqui juntos para análise. Essa é uma questão até bastante simples, bastante fácil, que pode ser cobrada e que traz o conceito aristotélico, que depois se cristalizou nas palavras de Rui Barbosa, de dar aos iguais coisas iguais e aos desiguais coisas desiguais. E ainda há uma continuação, né? Na medida da sua desigualdade ou da sua igualdade. Professor, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho que tratar os iguais de forma igual. Eu não posso tratar um idoso, eu não posso tratar um menor de idade da mesma forma como eu trataria um adulto. Eu não posso tratar um deficiente físico, né, da mesma forma que eu trataria uma pessoa que tem aí toda a sua capacidade plena. A mesma história, Lei Maria da Penha, né, muito estudada, enfim, um grande avanço. Por quê? Foi concebida uma lei especial para o gênero feminino? Porque há uma diferença. Isso não quer dizer que a mulher seja menos, não é nada disso. A mulher precisa disso em função dessa diferença física, né, dessa fragilidade nesse sentido. Portanto, isso é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Na verdade, é isso o que a Ordem dos Advogados busca. Esse seria o conceito de justiça mais próximo a uma concretização do que seria efetivamente a justiça. Bom, depois dessas reflexões, espero que vocês acabem encontrando um próprio conceito de justiça e que seja bom e que sempre primem por alcançá-lo. Até o nosso próximo encontro, um grande abraço. Aproveite o conteúdo exposto na aula e para aprimorar o seu aprendizado, não deixe de rever o conteúdo estudado. Isso é importante para a fixação da matéria. Até logo!